Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Rui Miguel Tovar volta ao Tinto Saudade equipado a preceito. Hoje vamos falar sobre os treinadores que conquistaram mais pontos nas visitas à Casa dos Grandes. Mas atenção, há aqui um asterisco. Só vamos contabilizar treinadores que o tenham feito a treinar equipas que não fazem parte do grupo dos três grandes. Rui, expliquei mais ou menos bem? É isto? Está perfeito. Mais vitórias. Mais vitórias. Mais vitórias. Portanto, não pontos, mas que mais vezes ganharam. Sabes porquê? Porque depois, daqui a um ano, vamos fazer um programa com mais pontos. Ah, ok, muito bem. Para não esgotarmos completamente o assunto. Exatamente. E depois haverá outro programa. Bom dia já agora. Muito bom dia. Não, bom dia da minha parte. Linda, e já vais falar sobre essa camisola. Já vou falar. E depois vamos fazer um programa sobre os treinadores dos três grandes que mais perderam em casa contra esses, não é? Boa. Também é outro lado outro ângulo, outra perspectiva. Dá muita coisa. Portanto, treinadores fora dos três grandes que mais vezes ganharam nas visitas a em Antas, 90 anos, Alvalade, primeira divisão. Luz, Dragão, enfim. E até Campo Neutro. Até Campo Neutro. Porque às vezes o Benfica ou o Porto pode... Sim. Exatamente, sim. Claro que sim. Aconteceu. Ruizinho, antes de irmos para esse registro, estás com uma camisola maravilhosa do histórico Dinamo Dresden. Isso diga eu a ti também. Do histórico Leixões. Sabes que eu gosto muito de Leixões. Então não sei. Tenho um fraquinho, não, um fracão. Quem não gosta de Leixões? E estas camisolas pertencem ao nosso amigo Joel Amorim. É verdade. Queres dizer o segundo nome do Joel ou não? Não. Joel Amorim só. Não, ele não quer. Portanto, eu vou respeitar a vontade do Joel. O Joel hoje fez-nos uma visita. Bem-vindo, Joel. Chegou mais cedo que nós. Exatamente. Já estava à nossa espera. Pontualidade germânica, não é? Essa camisola de facto é mesmo muito bonita. É muito bonita. Dresden, que está atualmente, soubemos também através do Joel, sim, na Bundesliga 3. É? Terceiro escalão. Pô, espetacular. E está lembrou bem, já foi. É um nome histórico do futebol alemão e até europeu. Com presenças regulares nas taças, nas competições europeias. E esta cor é uma cor que me remete para a infância, para a adolescência, não de ver na televisão, mas sim de ler nas revistas, no Guerrinho Desportivo, no Dom Ballon e na France Football, ver fotografias do Dinamo Dresden. Isso que é Grená, não? Sim, um bocado daltónico, diria que é Bordeaux, não é? Bordeaux, Grená, sim. Por aí. Sim. Magenta. O teu é vermelho e branco. E tem uma mais-valia esta camisola de Leixões. Não tem publicidade. É verdade, sabes bem que visto. Eu adoro as camisolas assim. Bem visto, é verdade. Simples, diretas ao assunto. Sim. E a valorizarem o que mais importa, que é o emblema, acima de tudo. Que é bonito, o do Leixões, ainda por cima. É bonito, é lindo. Bem, Ruizinho, vamos a isso então? Bora. Estou curioso porque eu desconheço completamente. E hoje não traz o teu iPad? A tua lista. Que é que não, mas tenho aqui o meu telemóvel tá aqui de lado. Não vi. Tenho aqui de lado. Porque hoje eu acho que o exercício vai ser muito feito por ti. Portanto, eu vou contribuir pouco. E portanto abdiquei do iPad. Porque sei que estas informações são valiosas. Sim, é um trabalho que sempre me deu gozo fazer. Ver o lado mais raro do futebol, porque de facto, se formos ver, há muitos nomes, mas para aquilo que é 90 anos de história são poucos, no fundo. Não sei como é que é em Espanha, Itália, na Inglaterra, na Alemanha. Posso presumir que há mais surpresas, há mais tendência para a surpresa, ou não. A verdade é que há mais campeões nacionais do que em Portugal. Sim. Portanto, a ideia é romântica, mas ainda não posso comprová-la com factos. Em Portugal, o rei, e eu apresento com muito gosto, é o Jaime Pacheco. 7 vitórias. Portanto, além de ser campeão nacional pelo Boa Vista, feito número 1, nem mais. É o treinador que mais pontos conquistou. Mais vitórias. Que mais vitórias conquistou. 7. Na visita à Casa dos Três Grandes. 7 vitórias. Sim. E é o único grande Jaime na história, em 90 anos de história. Tem que ficar é o único. Pois é. É o único que ganhou no campo dos Três Grandes pela mesma equipa. Porque há treinadores que ganharam pelo Passos, pelo Leixões, há outro que ganhou pelo Braga e ele é pelo Boa Vista ou Vitória? Boa Vista. Não, Vitória. Vitória. Curioso. Sim, exatamente. Portanto, é tudo a somar, não é? A melhorar, não é? É tudo a melhorar. Sempre a melhorar.
7 vitórias é muita vitória. Eu adoraria que houvesse mais nomes, não é? Mas não há. Mais nomes assim com mais números, mas não. O Jaime tem 7 vitórias. Pelo Vitória ganhou ganhou a Benfica, Porto e Sporting, com a curiosidade de que o Benfica não ter sido na Luz, foi em campo maior. Já Campo falámos neutro. sobre esse jogo Já aqui. falámos sobre esse jogo, 0-2, um gol do Quimberto. Foi com o Quimberto até, não Nós foi? falamos sobre isso, exatamente. Com Porto e Sporting foi o mesmo resultado, 2-3, na mesma época, que é a época em que o Jaime Pacheco assume o Vitória a meio da esses época. números deitam por terra aquela teoria de que o Jaime Pacheco era um treinador defensivo. Esquece. Sim, mas isso... E no outro dia estava a falar com alguém sobre o Boa Vista campeão e vieram-me com essa lenga-lenga. Que só davam porrada, tal, e eu desmontei aquilo. Pá, vocês não viram o jogo desse Boa Vista? Esse Boa Vista tinha Edwin Sanchez, Jorge Couto, Petit, que jogava muito à bola, Jorge Silva, Martelinho, que era um Speedy Gonzalez inacreditável. O Quevedo, talvez, que também era bom. O Quevedo, e o Timóteo tinha saído na época anterior. Portanto, que era a mesma... Esse Boa Vista jogava muito bem à bola. Yeah. E depois, claro, tinha aquela raça que o Jaime Pacheco obriga a ter as suas equipas. É Desculpa, verdade. fechar parênteses. Não, acho muito bem, Continua, então, mas sim. esses acrescentos são ótimos. E para além disso, tanto, já aqui fizemos vários... já entregámos várias coroas ao Jaime Pacheco, mas há mais. Treinador com mais vitórias na casa de Benfica. Jaime Pacheco, 3. Ok. Treinador com mais vitórias na casa do Porto. Jaime Pacheco. Jaime Pacheco, 3. Aqui, juntamente com o Mário Wilson. Ok. Só o Sporting escapa. Treinador com mais vitórias na casa do Sporting, José Mota. 3 vitórias também. Surpreendente. Sendo que o Zé Mota, Passos Ferreira 2001, Passos 2006, Leixões 2009. 2-3 também, acho eu. O quê? Esse Sporting Leixões, não é? Boa pergunta. Não me lembro. Boa pergunta. O Leixões acaba essa primeira volta no primeiro lugar. Muito bem, sim. Acho que é essa época. Também ganha no Dragão. Acho que no Dragão é que foi 3-2. O Porto do Josualdo contra o Leixões do José Mota. Em Alvalade, talvez não tenha sido 3-2. Não me lembro. O que eu me lembro é da primeira vitória do Zé Mota em Alvalade, no antigo José Alvalade. Eu estava lá, como jornalista do Record, fui fazer a equipa de Passos Ferreira. Aos 22 minutos havia 0-3. Mas foi um amasso. Sporting a defender o título com o Schmeichel na baliza. Incrível. Ou melhor, na altura do Schmeichel, 0-3. O Rafael, que depois foi para o Porto no verão seguinte, Sim. brasileiro, desfez a equipa. Era Rafael e Leonardo. Eram 2 brasileiros que faziam a cabeça a qualquer equipa. Acho que o Leonardo marcou 1, o Rafael 2. O Rafael foi expulso à meia hora ou aos 30 e tal minutos. Foi expulso e o que a minha memória me diz foi expulso na maca. Não sei se foi para perder tempo, não sei se sofreu uma falta e agrediu. Tudo isso é maravilhoso. E retaliou e foi expulso. Sei que na segunda parte o Sporting atacou. Também podia ter feito 3 golos, porque também foi outro amasso contra 10 do Passos Ferreira. Só marcou um gol, foi o Spear. E a memória mais fresca desse jogo, para além do baile que foi a primeira parte do Passos, que foi, para mim foi perfeito, nunca mais vi o resumo desse jogo. Eu estava lá, portanto, nunca me preocupei em ver. Deixa cá ver como é que foi. Mas lembro que a segunda parte do Sporting foi igual à primeira do Passos. Portanto, se acabasse 4-4 ou 3-3 era normal. Eu fui para esse jogo com o João Querido Manha, que era então diretor adjunto do Record, ou chefe de redação, acho que é chefe de redação do Record, e o João Querido Manha foi fazer a crónica. Não sei quem foi fazer a equipa do Sporting, eu fiz a do Passos, e calhou ficar ao lado dele. E ele, antes do jogo, tinha 2 folhas, em branco ainda, mas as folhas estavam divididas por 11 jogadores, portanto 22, 11 para o Sporting, 11 para o Passos, e ele assinalava não só os passos certos e errados e os remates, com, não sei, com um asterisco, com um cardinal ou com uma bola, Sim. como para cada jogador tinha a baliza, o meio campo,
desenhado para cada jogador. E depois, onde é que ele errou? Ou onde é que fez o passo bom? Ei. Ou onde é que fez o remate bom? Ou o remate, ponto final. E eu estava a olhar para ele com o meu bloco de notas, não é? Em branco, sim. A olhar para ele e pensar, onde é que eu estou? Tipo, Isso é muito bom. anos depois, morreu um colega nosso, um jornalista nosso, o José Paulo Canelas, e outro jornalista, este repórter fotográfico, o José Louravão, perguntou-me, ligou-me, olha, tu queres o espólio do José Paulo Canelas, que eu nunca conheci na minha vida, mas sei quem é, de nome. E trabalhou até no Record, no futebol internacional, onde eu viria depois dele a desempenhar as mesmas funções de redator. E eu quero. E então entregou-me, sei lá, 9 sacos do IKEA, o que muito irritou a minha mãe, porque foi para a casa dos meus pais. 9 sacos do IKEA. Nesses sacos, maravilhosas histórias, maravilhosos papéis que tenho lá, que ainda hoje guardo lá. E uma parte era do João Querido de Manha, batida à máquina de escrever, ainda, com uma apreciação individual dos finalistas do Benfica da Taça dos Campeões Europeus de 88. Portanto, eram duas páginas para cada jogador. Portanto, eram... 2 páginas para cada jogador? Sim, batidas à máquina. Diamantino Miranda. Depois, espaço, nascido, coisa, e depois... Por lá fora. Fez isso, mais, jogou no Amora, foi emprestado ao Amora, foi emprestado ao Boa Vista. Sabes se esses textos foram publicados ou não? Não sei. Mas tenho-os lá. De todos, não é? É incrível. Silvino, sei lá. Agora era desbundar, não é? Asri. E daquelas folhas que era aquela papel pardo, e tinha 25, tinha o número de linhas, não é? Na parte do lado esquerdo da folha, portanto era 25 linhas, não é? E estava lá tudo. Portanto, essa é a memória da primeira vitória de Zé Mota, o homem que mais vezes ganhou do José Alvalade. Onde é que nós fomos ter, Rui? Mas ainda bem que eu estava muito contente por contar, eu estava ansioso de contar esta história. Grande história, José Paulo Canelas. O nome é familiar também. Nunca conheci, mas sim. nunca tive esse Era gosto. muito bom, eu tinha muita imaginação a escrever. Rui, Jaime Pacheco. rei incontestável, Jaime Pacheco. Mas o homem incontestável com mais mesmo. vitórias. Incontestável mesmo. Esquece. Há aqui muita coisa que Jaime é... Pacheco é uma figura grandiosa. E um grande jogador de futebol, atenção. Grande jogador de futebol. Sim. Bem, já nem... Grande treinador e grande jogador. 7 vitórias para o Jaime Pacheco, primeiro lugar. Além disso, homem com mais vitórias na Luz, homem com mais vitórias nas Antas, ao lado Mário Wilson. Ao lado de Mário Wilson. É, no Porto, sim. E em Alvalade, é o José Mota que tem esse estatuto. E o Jaime é o único a ganhar aos 3 pelo mesmo clube. Exatamente, sempre pela vitória. Porque há de facto treinadores que ganharam no campo dos 3, mas por clubes diferentes, o que também tem piada. Por exemplo, o János Biri, que é esse húngaro, sim, é húngaro, exatamente, que é esse sim, é o rei, se contabilizarmos os visitantes Benfica, Sporting e Porto, porque ele treinou o Benfica imensos anos, imensos mesmo, e aí tem 9 vitórias, mas claro, a jogar com o Benfica, mas aí o obrigado, não é? Claro. Já é menos interessante o exercício, acho eu. Menos interessante, mas o János Biri tem tanta história no futebol português que, embora seja um homem histórico do Benfica, treinou outros clubes. E por ter treinado outros clubes, conseguiu ganhar no campo de Benfica, Porto e Sporting por clubes, por equipas da classe média ou baixa. Vou-te dizer, ganhou pelo Estoril, ganhou 2 vezes seguidas ao Benfica, na casa do Benfica. Seguidas! Isso é muito bom. Pelo Vitória Sport Clube, ganhou ao Sporting em 50. E pelo Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, ganhou ao Porto em 55. Portanto, ganhou por 3 clubes, Estoril, Vitória e Vitórias, ganhou Benfica, Sporting e Porto. Manuel Cajuda, mais recente, claro, e agora presidente do Olhanense. Ganhou pelo Braga, no José Alvalade, 2 vezes até. Ganhou pelo Beira-Mar ao Porto e ganhou pelo Vitória Sport Clube ao Benfica. É o outro que também é giro. Ganha por 3 clubes, é engraçado. Curiosamente,
o Zé Mota, de quem já falámos, portanto, ganhou pelo Passos, sim senhor, e depois, pelo Passos, ganhou a Sporting e Benfica, Alvalade e Luz. E pelo Leixões Alvalade. e Antas, não é? E Antas, não é? Esses 2-3. Ah, se calhar já é Dragão, não? Já é Dragão. Já é Dragão. É com o Sim, Josualdo. Josualdo já é Dragão, claro. Falta só mencionar mais um nome histórico, que é José Maria Pedroto, que tem uma larga história no Porto, mas também tem uma larga história noutros clubes. Aliás, o nosso episódio sobre ele foi, Sim. foi maravilhoso pelos pormenores que tu revelaste e que eu também desconhecia, com dados Eu históricos também. e resultadistas. Eu só no comboio é que percebi. Tinha vontade para puxar aquele, Saíste de aquele Lisboa com travão. algum entusiasmo. Quando chegaste em entroncamento já estavas mais entusiasmado. Completamente, sim. Zé Maria Pedroto, portanto, ganhou 2 vezes pelo Vitória nas Antas. Vitória Sport Clube. Não, Vitória Futebol Clube. Futebol Clube. Do Setúbal. Ganhou 2 vezes ao Porto nas Antas, ganhou na Luz e depois pelo Boa Vista ganhou no José Alvalade. Portanto, completou o ciclo, mas para 2 clubes só. Sim. Isto é uma viagem fascinante, há muitos nomes mesmo. Há aqui uma curiosidade ainda relacionada com o Jaime Pacheco, que é muito engraçada, e que o Sérgio Conceição também tem, mas como treinador do Porto, que é ganhar ao Benfica, uma vitória à sexta, portanto ganhar 3 vezes, uma vitória à sexta, uma ao sábado e uma ao domingo. Portanto, Jaime Pacheco e o Sérgio Conceição têm esse registro que é muito interessante. E outro nome que para mim está... Portanto, o último treinador de todos a ganhar num campo tão grande foi o Carlos Carvalhal, Benfica Braga. Ok. Pelo menos enquanto estamos a gravar isto, Estamos atenção. a gravar isto, sim. Mas o último a ganhar em jornadas seguidas, como visitante, isto é curioso, é o Carlos Manuel em 97, já lá vão muitos anos, pelo Salgueiros. Ganha ao Porto, e Porto, 97, que é bicampeão já. Exatamente, Ou bicampeão. se calhar teria. 2-1 ao Porto. Já é com o António Oliveira. 2-1 ao Porto. Porto 1, Salgueiros 2. E depois joga em casa, o Salgueiros, não sei o que é que faz, e vai à Luz. E ganha na Luz também. Benfica 3, Salgueiros 4. O Abílio marca nos 2 jogos, nas Antas Jogava e na Luz. Jogava Jogava muito. Por acaso o Abílio está na nossa lista para vir cá um dia destes. Então, acho bem. E isto é maravilhoso. Eu lembro-me de algumas vitórias do Jaime Pacheco. Lembro-me dessa, por exemplo, vitória quando ganha 2-3 no estádio de Alvalade, está 2-0 ao intervalo para o Sporting. Ok. E pronto, e o discurso do Jaime Pacheco, e até ele já o disse numa entrevista ao 0-0. Ok, está 2-0, agora vamos tentar fazer brilhar, não é? Vamos. Agora, descontraídos já estamos, não é? Estamos a perder, agora vamos jogar o que a gente sabe. E pronto, o que a gente sabe é 2-3. Marcaram 3 golos ao Sporting, deram a volta e conseguiram materializar uma vitória impensável ao intervalo. Lembro-me de uma vitória do Jaime Pacheco na Luz, mítica, que é um Benfica 0, Boa Vista 3. Lembro-me muito bem desse jogo. Que é quando o Benfica, o Grimsuna se lança 3 reforços de inverno. Candaurov, Luís Carlos e... Não é esse? Não. Não são esses reforços. Os britânicos? Exatamente. Gary Charles, Deve ser o Dean Saunders. Deve ser, e Michael Tom, pois não sei. 3 deles. E é 0-3. O Ayu do Boa Vista faz uma grande exibição. Jorge Couto, não é? Talvez. Lembro-me dessa vitória. Lembro-me de estar em casa a ver esse jogo. Eu lembro de estar no Record a ver esse jogo. És bem mais velhinho do que eu, pá. Eu ainda andava ali a passear os livros e tu já a contribuir para a nossa segurança social, não é? Não sei, que eu tive 2 anos sem contribuir. Os 2 primeiros anos não foram fáceis. Jaime Pacheco, tu em on ou em off, eventualmente, ele nunca te disse se é por vontade dele que não está a trabalhar em Portugal, se é por falta de convites, nunca te desabafou? Não, sobre esse tema não me lembro de termos falado. Sei que ele está bastante ativo. Esteve até há pouco tempo no Egito, julgo, não é? Foi no Pirâmides. Pirâmides, exatamente. Foi. Sei que é uma pessoa ativa, bicicleta, correr, mantém uma frescura, a frescura de há 20 anos, noto isso. E quando o Porto acabou o contrato com o Vítor Bruno,
sinceramente, na minha inocência, porque de facto é a minha inocência, ainda pensei, será que vão buscar o Jaime Pacheco? Por ser um homem que conhece Portugal, bem, que conhece o futebol português, por ser um homem que durante alguns anos foi falado para treinador do Porto, como hipótese, mas que nunca o foi e será agora, e por ser um homem da casa, no fundo, porque o Jaime Pacheco vai à final europeia 84, joga, com a camisola número 10, e é suplente não utilizado da outra final europeia de 87. Não utilizado, não é suplente. Mas esteve no banco. Não teve. Esteve na comitiva, mas não... Pois, comitiva, e até treinou no dia anterior. É. Olha, jogava que tinha sido não utilizado. Foram então, o Zé Beto, Festas e Casa Grande. Ok. Os não utilizados. Tá bem, e Festas, os utilizados, o Frasco e o Juari. Ok, o Casa Grande ainda foi ao banco. Ainda foi ao banco. Bolas. Portanto, o Jaime Pacheco... Entre um e outro que estavam ilusionadíssimos. Ele, na entrevista que te deu, ele fala sobre isso. Mas provavelmente fala sobre não jogar e não o de não ir para o banco. Sim. Que ele até ficou um bocadinho chateado porque tinha feito tudo para estar pronto e clinicamente estava, mas mesmo assim o Arthur Jorge optou por não... Já me lembro que até o Arthur Jorge até disse, imagina que te ponho, e depois dizem, pois o Jaime Pacheco a regressar de lesão. Precisamente. Já me lembro, sim. Mas ele nem sequer para o banco vai. Ok. Então o Arthur Jorge... Pois, ok. Provavelmente terá optado pelo Casa Grande por ser avançado. Sim, claro. Tinha o Frasco no banco, também era médio. Sim. Estou aqui já a fazer claro. conjecturas. Sim, claro. Mas eu tenho, o Jaime Pacheco... Mas julgava que era... O Jaime Pacheco, há muita gente ainda pensei que pudesse ser ele. Mas depois percebi que de facto aliás, que a tendência... Tu quando pensaste foi ou é o Jaime Pacheco ou é o Martin Anselmi. Ou é o Jaime Pacheco. Não, das duas. É o Jaime Pacheco ou o Jaime Pacheco. O Martin Anselmi não me ocorreu, mas a tendência de facto de agora é apostar em sub-40, não é? O Anselmi nunca tinha ouvido falar dele. Nem eu. Portanto, nunca te posso dizer que tinha pensado nele. Ora, nem eu. Nunca tinha ouvido falar. O Jaime Pacheco, não pensei nele porque eu acho que houve aqui... Criou-se uma imagem do Jaime Pacheco de persona não grata. Não sei porquê. Ok, pois, nem eu. Persona não grata. Ele teve uma relação com o Pinto da Costa também um bocadinho tumultuosa. Depois daquela visita ao Boa Vista, aquelas declarações que ele tem no Estado das Antas ou do Dragão, lembras-te? Lembro-me, de pé. Aquilo foi encarado como uma provocação por parte de Pinto da Costa e do Futebol Clube Porto, e eu acho que o nome dele foi mesmo riscado aí. Agora isso já foi há quase 20 anos, ou mais. Sim. Portanto, não sei o que é que aconteceu daí para cá. Sei que é claramente um homem que tem lugar no futebol português e gostava muito de ver o Jaime Pacheco no ativo. Também eu. Um homem que é campeão pelo Boa Vista. Campeão, é que nós dizemos isto e parece que é só isso. Não. Ele fez muito mais do que isso. 2 segundos lugares. Exatamente. Nesse Boa Vista. Grandes Ligas dos Campeões. E no Vitória fez aquela segunda volta que ainda hoje... Melhor pontuação... Melhor segunda volta daquela época foi o melhor clube na segunda volta. Portanto, não é comum, as pessoas têm que perceber que, por muito que às vezes o Porto tenha uma vantagem gigante ou o Benfica na primeira volta, depois na segunda, sim. Pode não acumular tantos pontos, mas aquilo que acumula é suficiente para ser o rei, ou então é o outro grande que se quer aproximar e é o rei da segunda volta. O Vitória foi o rei da segunda volta. Vitória de Jaime Pacheco, sendo que o Jaime Pacheco assumiu a equipa quase na segunda volta. Portanto, foi chegar, ver e vencer nesse Vitória. E ainda teve muitos anos no Vitória, não foi? Não, 2 anos e meio, não. Teve. É um percurso, até uma passagem marcante. Muito bom, marcante. Sim, muito bom. E na Boa Vista, pronto, foi aquilo que a gente sabe, de facto. Jaime Pacheco, 7 vitórias. 7 vitórias. Na visita aos grandes. E quem é que é o segundo dessa lista? Eu acho que é o Mário Wilson com 5. Com 5. Ainda hoje no comboio vinha a ver isso, porque eu já sabia que ias perguntar. Não me perguntes quem é o terceiro, que eu não sei. Aquele tipo a tramar, deixa-me ver quem é o segundo. Se eu vou ter que dizer. Mário Wilson com 5. Que também é um treinador muito interessante porque associamos ao Benfica e às vezes perdemos o foco noutros clubes, mas a verdade é que o Mário Wilson teve muitos anos na Académica e também teve alguns no Vitória, o de Guimarães. E então, nesses clubes, ele conseguiu sempre fazer o futebol à sua maneira, que era um futebol bastante interessante, porque ele era um homem interessante e os jogadores também estavam com ele até às últimas consequências. Isso também aconteceu no Estoril, por exemplo, numa fase mais adiantada. Era um homem encantador. Era. Uma simpatia. Sim. Era. Quer dizer, eu nunca falei com ele, mas aquilo eu falei por telefone, bem. Transparecia. Era lindo. Quem me dera gravar
ter gravado os telefonemas antes da entrevista propriamente dita, porque era sempre... Ainda me lembro de uma entrevista que ele me deu, de carreira, só que foi feita por telefone, que ele estava já algo debilitado e não queria que fossem lá à casa, então foi por telefone. E ele veio para Portugal para ser o sucessor do Peiroteu no Sporting. Então a entrevista é: até um coxo marcava golos no Sporting dos 5 violinos. Portanto, para ele era... Pronto, ele achava normal. Muito bom. E na primeira época ele conseguiu um registro impressionante de golos, não tão impressionante como o Peiroteu, porque o Peiroteu não havia ninguém como ele, ainda hoje. Mas conseguiu impor-se no Sporting. Na segunda época já não correu tão bem, porque ele não estava a gosto, não gostava. Não gostava de muita coisa, seja de Lisboa, seja da competitividade que havia, tanto no Sporting como de ser do Sporting para ser campeão, e então foi estudar para Coimbra e encontrou lá o seu canto preferido, a Académica. E foi jogador, capitão, Treinador. e depois foi treinador com muitos bons resultados. E pronto, mas lá está, estamos a falar de um campeonato que é muito pouco democrático, o português. Ainda hoje, lá está, 90 anos, só 5 campeões, é muito pouco. Há de haver países que nasceram da perestroika, que têm mais campeões já, e nasceram em 91, não é? Portanto, países recém-nascidos, com 30 e poucos anos de vida, sim, e já têm 6 ou 7 campeões, e nós não. Das características que mais me incomodam do futebol português, claramente. Claro. Essa ditadura dos 3 grandes. Claro. Em tudo, não é só... A mim incomoda mais é também não haver uma equipa que queira... Sim, e uma equipa que se assuma, ou que seja regular, a ponto de... E isto vai, mais uma vez, bater na conversa de Jaime Pacheco. Ele, de facto, deu sentimento a 2 equipas que jamais repetiram tanto, igual façanho, o Vitória e o Boa Vista, de se aproximarem assim tão assustadoramente, sim, dos 3 grandes. Sim. Essa é a parte boa. E esse Boa Vista manteve-se nesse patamar de competir olhos nos olhos com os 3 grandes durante vários anos. Muitos anos. Ruizinho, está feito para mim. Esta primeira parte está feita, não está? Vamos avançar para a segunda parte, para o nosso domingo esportivo, porque o nome que tu me lançaste há pouco deixou-me curioso. Opa, vamos a isso? Vais ver. Bora. Meus amigos, minhas amigas, vamos então avançar para o nosso domingo desportivo. Domingo desportivo. Senhor Miguel Tovares, no dia em que estamos a gravar, estamos ainda na ressaca da primeira vitória do Boa Vista com o Mister Lito Vidigal. É verdade. Boa Vista resiste, volta sim. a acreditar que é possível aqui um milagre da permanência, e o Lito Vidigal é o teu escolhido para este domingo esportivo. É só por culpa da viagem de comboio, mais uma vez, porque eu fui, às tantas fui deixa ver quem foi o último estrangeiro, o último treinador estrangeiro a ganhar por uma equipa pequena na casa dos 3 grandes. Lito Vidigal. E eu, que engraçado, Lito Vidigal, 2020, Porto 2, Marítimo 3. O Lito no Marítimo. Lito no Marítimo. E o penúltimo? É aquele jogo do Nanu, que o Nanu marca e depois é contratado, logo a seguir, talvez? Não sei. 2-3. E o penúltimo? Lito Vidigal. 2016, Porto 1, Arouca 2. A sério? E o antepenúltimo? Lito Vidigal. Lito Vidigal, 2009, Sporting 0, Leiria 1. Portanto, o Lito Vidigal é o último estrangeiro a ganhar, é o penúltimo e é o antepenúltimo. Estrangeiro. Angolano, não é? Não tem havido muitos treinadores estrangeiros cá em Portugal. Não. Também é verdade. E aí se nota. É uma característica também, não é? Antes do Lito é o Jakonovic, o nacional, que ganha... Madeirense, sério? Jugoslavo madeirense. Que ganha ao Porto. Portanto, é o 4º. E o 5º dessa lista, lá para trás, é o Marinho Pérez, brasileiro, 2001. Portanto, nos últimos 24 anos, só 5 treinadores ganharam na casa dos grandes. 3 vezes o Lito, uma o sérvio, Jokanovic, Predrag Jokanovic, e o 5º é o Marinho Pérez, também nas Antas. Se não me engano, até no jogo em que o Marco Aurélio, o Alanichev falha 2 penaltis, né, na mesma jogada,
porque o árbitro manda repetir, ele falha um porque atira por cima e falha o outro porque o Marco Aurélio defende. Defende. Tenho essa ideia, é 1-2. Ok. Portanto, e já agora, neste século XXI, são as únicas não, são as 5 vitórias dos treinadores estrangeiros, Incrível. sendo que 3 é o Lito. Eu não fazia ideia que o Lito tinha este registro impressionante. Nem eu. Aroca, Marítimo e... Leiria e Leiria. União. Só que aqui não é na casa dos 3 grandes. Sim, Portanto, é. repete Sim, o Porto, não é? Repete o Porto. 2-3 com o Marítimo, Sim, 2 de qualquer maneira é um 1-2 com o registro Aroca. muito interessante. Então, não é? E nesta altura que o Boa Vista está nesta luta, Eu achei quase curiosa desesperada. a contratação do Lito. acho que é um registro motivante. Eu achei curioso, bem, primeiro porque o Lito faz parte da minha adolescência como jogador, né? Lembro-me de ver nas cadernetas e pronto, e faz parte de um clã. Clã Vidigal, tu conheces bem também, não é? Sim, também conheço bem, é verdade. Conheces bem Elvas, conheces bem os Vidigais. E na agora tive uma aventura engraçada com o Rui Pedro Silva, Foste ver o Elvas Tirsense? de carro com o Luís Vidigal, que foi campeão nacional pelo Sporting. Portanto, foste com o Luís Vidigal, Yeah, de carro, e com o Rui carro. Pedro Silva. Sim. Foram os 3. fomos 3. E foi uma viagem muito engraçada, porque quando estamos com um futebolista que jogou Jogos Olímpicos, 96, Europeu 2000, foi campeão pelo Sporting, foi contratado pelo Nápoles. Portanto, jogou em Itália e jogou no Nápoles, que é um clube fascinante. Fascinante. É isso. E pronto, ele conta as histórias de como é que era. Mas tudo. já o conhecias bem antes? Ou... Já uma vez entrevistei para o Observador, almoçámos juntos ali na Estefânia, Até em às 6 da Lisboa. tarde. Não, mas ele levou o filho que estava doente e foi muito engraçado porque ele, a dar a entrevista, falou sobre alguns pormenores. Um deles era que o Carlos Queiroz, quando assumiu o Real Madrid, ligou-lhe a perguntar se ele queria Só ir. queria para o Real Madrid. E o filho, deve estar a brincar. E ele, pergunta ao tio se não foi e tal. Não sei Tio quê. Lito. E ele, pronto, e o miúdo, que agora deve estar um homem, não é? A questionar. E o filho dele estava doente e teve assim parte do almoço assim um bocado murcho, mas depois com a conversa, tal como eu, Animou. sim, ficámos animados e essa parte, está bem, está, tu, meu pai no Real Madrid, Muito era bom. o que faltava. Muito bom. E sim, é uma pessoa muito afável no trato, muito simpático, responde a qualquer solicitação. Ele foi comentar esse jogo para a Sport TV, não foi? Porque eu acho que eu Foi. estava a ver em casa. Foi, sim. Até fiquei surpreendido que não estava à espera que o Tirsense se superiorizasse. Sim. E o Vidigal acho que era o comentador. Era o É comentador, isso. sim. Ele esteve no relevado e depois, sim. Porque ele é um homem de Elvas, né? Aliás, o Completamente. clã todo Mas eu nasceu, fiquei- cresceu lá em Elvas. E não apanhei o jogo de início. Depois lembrei-me, hoje está a dar o Elvas Tirsense. E liguei a televisão. Fiquei colado a ver o jogo. E fiquei colado no bom futebol do Tirsense, atenção. Sim. Não sei se concordaste lá, Sim, ou sim. se notaste isso lá Claro, no estádio, Sim. mas muito bom Sim, futebol. foi limpo, foi Limpinho. muito O limpo. Elvas mais físico e o Tirsense com uns baixinhos que jogam... Quem estava na bancada a ver o jogo, Luís Castro. Estava lá a ver o jogo. Estava. É muito bom. Luís Castro, sim. Também muito simpático, sim. Ficaste em que bancada? Na coberta ou na... Depois, sim, na coberta. Depois cruzei-me com ele Ele estava mesmo ali ao lado. No intervalo fui ter com ele, ganhei coragem e fui ter com ele. E ainda falámos um pouco. E bom, é uma pessoa também... Ele continua sem clube ou não? É, sem clube, sim. Ainda sem clube, sim. É por pouco tempo. Sim. Agora vem o verão. Deve ser mesmo por opção. Aliás, também se falou porque o nome dele para o Porto. É verdade, pois foi. É foi verdade, a é verdade. E um treinador com ligação também forte a Elvas, como também Claro. já falou na Sim, entrevista sim. ao 0-0, Barrilete Cósmico. Sim, sem dúvida. E é um clube que me fascina também, o Elvas. Claro, então. E o estádio, viste na televisão, aquilo está um brinquinho. Hoje em dia aquilo Gosto está... das cores do Elvas espetacular. e da cidade, gosto muito. Não sei se viste a reportagem que nós fizemos Vi. com o Francisco Silva. Eu tropecei nele. Tropeçaste nele. Ele chateou-te, não, para... Não. Só estava eufórico porque tinha vindo num dos autocarros Do Tirsense, sim. e só deu para dizer isso, porque ele estava armado com a câmara e pronto, continuou o seu trabalho. E eu também estava à procura das biteiras nesse momento. Então também estava na minha, ele estava na dele, mas cruzámos
foi engraçado. Foi um belo trabalho do Francisco, a parte multimédia, a parte do texto. Sim. Foi muito bem conseguido e está de parabéns, sem dúvida. Achei piada ele falar. No autocarro falou-se da equipa que ganhou os 5 violinos, mas que jogou sem o Jesus Correia, e nós acreditámos. Escreveu ele como quem diz, ok, eu não vivi esse tempo, né? Nos anos 40, já lá vão quase 100 anos, e ele a manifestar o seu tipo, não vivi, não é? Li pouco sobre isso, mas se as pessoas contam daquela maneira, claro. É verdade. E achei piada essa parte da reportagem, muito... Estava viva a reportagem? Estava viva. Fiz questão de lhe dar os parabéns e fiquei muito orgulhoso daquilo que ele fez. Luizinho, por falar em orgulho, é um orgulho. Temos mais 2 segmentos premium a seguir. Bora, vamos a isso. O K7 VHS e o Música Maestro, mas quem quer ver e ouvir tudo isso tem que mudar. Se estiver no YouTube não pode continuar, tem que mudar para o 00 ou então para o Spotify, não é? Bora, vamos mudar. Se está connosco no YouTube, façam-nos esse favor, mude para o Spotify ou para o 00, porque tem direito a esses segmentos premium do Rui Miguel Tovar. Até já. Ora, este K7 VHS, hoje tem aqui o nosso Eusébio. É verdade. Em grande destaque. Vais ter a honra de abrir aqui olha lá, aqui está por abrir. O Gonçalo hoje está aqui na casa das máquinas a meter o carvão para que tudo corra bem. O Gonçalo Pinto hoje está connosco. O nosso César voltará em breve. Claro. Gonçalo, consegues apanhar aqui o som do plástico a rasgar? Bom, o som ouve-se em qualquer parte do país. Isto é genial, não é? Não é muito ecológico, mas é genial. Exato. Portanto, Eusébio, um jogador de todos os tempos. Sim. Vídeo RTP. Isso foi feito em... câmara. Isso foi um trabalho feito em 92 pelo meu pai. Ganhou uma menção honrosa num festival de televisão em Cannes. Não é só de cinema que Cannes recebe, também recebe festivais de televisão. E esse documento sobre o Eusébio, que tem imensas figuras a falar sobre ele, Bobby Charlton, Beckenbauer, Rummenigge, George Best, Denis Law. Fantástico. Pronto, para além dos portugueses, né? Vítor Damas, José Augusto. Isso depois deu na RTP, dividido em 5 episódios, se não me engano, que deram numa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembro-me de estar no colégio e de amigos meus, no dia seguinte, sentirem-se inspirados por terem visto os golos do Eusébio e quererem reproduzir no recreio essas façanhas. E isso tem uma banda sonora espetacular. Tudo isto é fascinante. É realizado pela Bruno Cerveira, não? Bruno Cerveira. Exatamente. Textos e narração, Rui Tovar. Rui Tovar, sim. Guião, Manuel Aroca. Música, Analógio MC. E realização, Bruno Cerveira. Cerveira, sim. Produção, fontes de imagens para a RTP. Só o meu pai que não tem nome de terra, não é? Manuel Aroca, Bruno Cerveira. O pai tem nome de uma árvore, pronto, Rui Carvalho. Está bem. E esta fotografia aqui de cima, não sei se consegues ver. Não. É de um Porto Benfica. O Eusébio está a rematar, não sei se faz gol ou não. E na bancada só conseguimos ver guarda-chuvas abertos. Ok, sim. Isso é um grande documento. Lembro-me da ginástica que o meu pai teve que fazer. Ginástica boa, né? A trabalheira boa. E de conviver mais de perto com um dos seus ídolos. Porque o meu pai passou a infância a ouvir relatos. Morava na Lourinhã. Era de Sporting, acho que toda a gente sabe isso. E pronto, os relatos da rádio. Era muito comum, primeiro, os golos do Zé Águas, né, que marcava todos os dias, e depois o Eusébio seguiu os passos a marcar golos. Então, quando havia um gol na rádio, narrado de forma histérica, porque todos os golos tinham que ser assim, pronto, o meu pai, lá vai ele outra vez, gol do Eusébio, pronto. E então ficou isso. E agora conhecer a personagem é incrível. Foi um gosto. Tudo isto é grandioso. E abrir uma cassete VHS
novinha em folha, Não foi? em março de 2025, é um privilégio, é um privilégio. Gonçalo, Joel, aconselho, é uma sensação incrível. Agora, pronto, só falta ver. Tempo aproximado, 100 minutos. 100, ok. Vamos lá? Ok, bora. Voltamos aqui a 101 minutos, então. Bora aí. Espera aí. Espera aí, tens de fazer uma ginástica. Maravilha. Play. É hora de rebobinar. Cassete VHS. Fast forward. Já acabou. 101 minutos. Passaram a correr. Passaram a correr. Meu amigo, vamos então avançar para o nosso Música Maestro. Música Maestro. Meu amigo, gostas de Smiths? Gosto. Gostas de Morrissey? Pronto. Não há aqui uma ligação muito grande, muito forte entre os Smiths e Morrissey e o mundo do futebol, mas há aqui um álbum de 92 que se chama Your Arsenal, que passa também pelo Arsenal Football Club, Ok. que é para mim é o meu álbum favorito do Morrissey, é de 92. Foi um álbum aclamado pela crítica, foi relançado em 2014 com uma nova sonoridade digital trabalhada. E tem muitos singles que são pérolazinhas no percurso do Morrissey. O álbum chama-se Your Arsenal e eu ontem, portanto na véspera desta gravação, estava aqui a ver o PSV Arsenal Ok, muito bem. e fiquei escandalizado com a quantidade de erros inacreditáveis do PSV e com o futebol do Arsenal. Confesso que este ano, se não pudesse ser o Benfica, obviamente representante lusófono, gostava que fosse o Arsenal campeão da Europa. Ok. É. Algo que nunca aconteceu. Não. Foi finalista em 2006, O Bayern ainda está lá, o Leverkusen. vai jogar contra o Bayern de Munique. Então, Na hora em que estamos a gravar, atenção, eu prefiro que seja o Bayern. o Bayern Leverkusen. Entre um e outro, prefiro o Bayern. E o Arsenal porque... Curiosamente, dois treinadores espanhóis, não é? Sim, Arteta e Xavi. exatamente. O Arsenal foi finalista em 2006, perdeu Foi. com o Barcelona 2-1. Também anda aqui à procura de um título que dê alguma lógica ao trabalho que o Arteta tem feito, que é muito bom. Sim. Tem muitos lesionados. Ontem o ponta de lança era o Mikel Merino, que na minha cabeça é um médio, não é? Quase defensivo, que estava a jogar a ponta de lança em Eindhoven, até marcou um golo. Eu por acaso reparei na lista de lesionados, era Saka, gigante. Martinelli, Gabriel Jesus O Havertz. e o Havertz. Yeah. Estavam todos lesionados. Yeah. Portanto o Arsenal estava mesmo muito limitado. E fui à procura de músicas do Arsenal e apareceu-me este álbum Muito bem. do Morrissey. Portanto, não é uma música sobre o Arsenal, mas é um álbum que tem aqui alguma ligação ao Arsenal. E eu escolhi aqui este álbum Your Arsenal e a música Tomorrow, que é provavelmente já a apontar que amanhã pode haver aqui um Arsenal campeão da Europa. Sendo que o Arsenal vai avançar na prova e vai apanhar a seguir o Real Madrid ou o Atlético. Engraçado. Eu não sabia Vai disso. ser um jogo engraçado. Pois é. Boa, não sabia disso. Sendo que o Real, mesmo quando está ferido internamente, como parece ser o caso depois na Liga dos Campeões, parece que há ali qualquer coisa que... Mas calma, não? Não se sabe. Sim, 2-1, está tudo em aberto para a segunda mão. Tá. E assim é que devia ser, não é? Sim. Portanto, Ruizinho, fechamos este Tinha Saudade com o Morrissey Muito bem. a cantar Obrigado. Tomorrow no álbum que se chama Your Arsenal. Para a semana és tu a escolher. Sim, senhor. Vamos a isso? Meus amigos,
Abraço para todos, obrigado pela vossa preferência. O Rui Miguel Tovar e eu voltamos para a próxima semana. Um abraço.